Prosseguindo na nossa série de vídeos sobre a medida provisória 927, que trouxe alternativas trabalhistas para o enfrentamento da situação de calamidade pública equiparada à força maior decorrente da pandemia do coronavírus, o artigo 2º da referida MP, ele traz uma situação peculiar, declarando que durante o estado de calamidade pública, empregado e empregador poderão, mediante acordo individual, com o fim de garantir a permanência do vínculo de emprego e proteger, uma declaração do caput do artigo 1º, proteger o emprego e renda, estabelecer acordos individuais escritos que terão preponderância sobre instrumentos coletivos, leia-se, acordos e convenções coletivas, e inclusive dispositivos legais e negociais, respeitados sempre os limites estabelecidos na Constituição, principalmente o catálogo trabalhista previsto no artigo 7º da Constituição Federal. Bom, apesar de princípio se revestir de polêmica esse dispositivo da medida provisória, é importante tecermos algumas considerações no sentido que estamos numa situação excepcional. E situações excepcionais muitas vezes requerem medidas excepcionais. Logicamente que o artigo 2º ele não é uma carta branca para que empregado e empregador negociem qualquer coisa, ao arrepio do princípio do mínimo existencial, que importe condições aviltantes de trabalho ao empregado, mas é uma situação que serve de refrigério a ambas as partes, e principalmente pensando na manutenção do emprego. Porque qual é o raciocínio? O raciocínio é que nesse período de pandemia, o empregador estará fragilizado economicamente. E economicamente fragilizado, manter o vínculo de emprego será mais complicado. E com o intuito de preservar o emprego, permite-se uma maior flexibilidade temporária no vínculo. Dou como exemplo. O empregado ele tem determinados benefícios, como de natureza não salarial, como auxílio alimentação, como determinados abonos, a própria questão relativa a um auxílio transporte que lhe é pago. O empregador em situação econômica pode negociar com seu empregado individualmente com o fim de suspender essas benesses caso o estado de penúria seja gritante, seja, por assim dizer, ululante ao ponto de que, se não houver determinados ajustes no vínculo de emprego que diminuam o ônus do vínculo empregatício, esse empregador vai ter que fatalmente cindir esse vínculo contratual trabalhista. Então, é importante dizer que o artigo 2º tem que ser analisado com calma como um instrumento de adaptação temporária para que seja preservado o emprego e a renda. Mas não é uma carta branca para se impor qualquer condição, por exemplo, ao empregado. Exemplo, não entendo possível, por meio do artigo 2º, a redução do valor do salário e nem da jornada, a redução da jornada, porque o que há? Há uma limitação constitucional e o próprio artigo 2º prevê que devem ser respeitados os limites estabelecidos na Constituição. E onde estão esses limites? Principalmente no artigo 7º, inciso 6º e 13º, que exigem a negociação coletiva para a redução de salário e jornada. Então, é importante dizer que o dispositivo ele vem para dar determinadas oportunidades de adaptação e minorar as consequências econômicas da pandemia. Por exemplo, tem um benefício criado em norma coletiva.
Se prevê, por exemplo, o pagamento junto com o salário de uma parcela de natureza indenizatória mensal, qualquer um abono em valor X, valor de R$ 100, né, a cada período, ou então um prêmio produção, né, pelo atingimento de determinada meta. Pode empregado e empregador, valendo esse dispositivo numa situação de emergência econômica, pela diminuição do fluxo de caixa da empresa, pela ausência de clientes, até pelas restrições de circulação, suspender o pagamento dessa benesse, né, pelo período do estado de calamidade pública, né, e sem qualquer consequência que importe, dar direito ao empregado pedir uma rescisão indireta do contrato de trabalho, né, pelo descumprimento de obrigações decorrentes do contrato de trabalho. Então, esse acordo prevaleceria sobre esse acordo escrito individual prevaleceria sobre a convenção ou acordo coletivo, firmados prevendo essas benesses. Agora, né, repitamos, né, não se pode, por exemplo, no meu entendimento, suprimir, né, uma PLR, que está prevista lá no artigo 7º, num dos incisos do artigo 7º. Por exemplo, mas pode-se, né, alterar a periodicidade do pagamento, né, que é prevista numa convenção, num acordo coletivo. Não se pode suprimir o terço de férias. Não se pode, que é um direito previsto na Constituição, as férias mais o terço constitucional. Então, aquele catálogo do artigo 7º e outros direitos sociais trabalhistas previstos e espraiados na Constituição, eles não podem ser suprimidos por esse acordo individual. Agora, direitos previstos somente na consolidação das leis do trabalho, algumas questões previstas em acordo ou convenção coletivo, de natureza infraconstitucional, podem sim ser negociados individualmente e observadas as peculiaridades da situação em que vivemos, sem ofender, por exemplo, o artigo 468 da CLT. Né? Seria uma exceção, por assim dizer, nesse período de calamidade pública. O que diz o artigo 468? Né? Que as modificações no contrato de trabalho deverão ser bilaterais e mesmo assim não poderão importar em prejuízo ao empregado. Diante do estado de calamidade pública, o artigo 2º representa da MP 927 representa uma exceção a essa situação. Então, interpretamos o artigo 2º de uma forma que salário, parcelas salariais, alto lá, né? O salário é protegido pelo artigo 7º, a irredutibilidade salarial. Não dá para reduzir a 50%, 30%, 10% do salário. Não dá. Né? Por proteção constitucional. E essa redução aí, sim, o que o empregador tem que fazer? Procura o sindicato da categoria e firma uma convenção ou acordo coletivo. Aí sim, ele pode, diante dessa situação de crise econômica, fazer a redução de salário e jornada de trabalho. Então, é importante deixar claro essa situação. Interpretamos o artigo 2º de uma forma mais comedida, certo? Então, aqueles benefícios laterais, aqueles benefícios previstos em convenção, acordo coletivo, que não tem natureza, principalmente não tem natureza salarial, aí sim, esses podem ser objeto de celebração de acordo individual escrito, repito, enquanto perdurar a vigência da MP. Acabou a MP, acabou essa possibilidade. Né? Voltando a viger com toda a sua força, né, e disposição o artigo 468 da CLT. Continuamos no próximo vídeo.